Olá, eu sou Lisandra Barbuto, sou psicoterapeuta, terapeuta gestáltica e sistêmica, e abri aqui esse canal para trazer algumas reflexões para você do que me afeta na vida, que uma forma de compartilhar, de me expor um pouco ao mundo e interagir com você. E o objetivo desse canal, o que me motivou a estar aqui compartilhando, é um pouco como podemos refletir, viver. E tudo que eu trago aqui é desde a minha experiência, da minha experiência de trabalho, da minha experiência do meu trabalho interior, da minha experiência de vida como mulher, como mãe. Para a gente ir pensando e agindo na vida, obviamente, para encontrar o seu lugar no mundo, o seu tamanho, a sua liberdade com responsabilidade. Temos aqui algumas sessões com reflexões do que me afeta, do que eu vou vendo na vida, na minha vida profissional, pessoal, e o que vai me afetando, e eu trago as reflexões. Também reflito sobre livros e contos que me encantam, que são os objetos de estudo, que vai alimentando aqui o meu saber. E hoje, especificamente, esse episódio aqui, essa sessão, é sobre um livro que eu vou lendo. Já estamos aqui no capítulo 4, vou lendo fragmentos, e o livro se chama Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, e que traz muito, muito conhecimento de como podemos estar na vida de uma forma mais desperta. Então ele traz aqui a uma Ouspensky, que é o autor desse livro, traz as suas experiências com um grande mestre, um buscador, que foi Gurdjieff, e expõe aqui suas experiências nessa convivência com Gurdjieff. Então escolho esse livro porque é um livro que me acompanha e aprendo muito com ele, me desperta a cada nova leitura, a cada fragmento que eu retorno, me desperta. E essa é um pouco da minha busca, como ser um ser humano desperto. Desperto não está aqui acomodado no mecanismo dessa vida material, da dualidade da nossa existência aqui nessa terra. Então, como me despertar, como olhar para mim mesma, aprender a olhar para mim mesma e assim ser mais livre, quem sabe. Então, estamos aqui no capítulo 4. No vídeo anterior eu li o início do capítulo 4 e aqui eu vou continuar. Então, continuar para ver se vamos encontrando um pouquinho de guia, de direção, para ir dando sentido à vida através da minha existência, da sua existência. Então, como podemos existir nesta vida realmente? Esse é o meu convite para você. Então, a gente se conhece para poder existir na realidade da vida, com tudo que ela tem, com todas as possibilidades, que são prazeres, frustrações, tristezas, alegrias. Como podemos sentir tudo vivendo a vida? Então, estou no vídeo anterior, então abri esse capítulo 4, que é o que ele traz aqui de ensinamento sobre o saber e o ser, o desenvolvimento do homem desde o saber e do ser. Então vamos seguir. Eu já deixo o link aqui embaixo também sobre, né, que você pode acessar os outros vídeos anteriores da leitura e reflexão desse livro. Então estamos aqui agora na página 87. O que resulta de um desenvolvimento unilateral do saber e um desenvolvimento unilateral do ser? Perguntou um dos ouvintes. O desenvolvimento da linha do saber sem um desenvolvimento correspondente da linha do ser, respondeu Gurdjieff, produz um homem que sabe muito,
mas nada pode fazer. Um homem que não compreende, acentuou essas palavras. Um homem que não compreende o que sabe. Um homem sem apreciação, isto é, incapaz de avaliar as diferenças entre um gênero de saber e outro. E o desenvolvimento da linha do ser, sem um desenvolvimento correspondente do saber, produz o santo estúpido. Um homem que pode fazer muito, mas não sabe o que fazer, nem com quem. E se faz alguma coisa, age como escravo de seus sentimentos subjetivos, que podem desencaminhá-lo e fazê-lo cometer erros graves, isto é, de fato o contrário do que quer. Por conseguinte, num caso e no outro, tanto o homem fraco como o santo estúpido chegam a um ponto morto, tornam-se incapazes de qualquer desenvolvimento ulterior. Para perceber essa distinção, e de modo geral a diferença de natureza entre o saber e o ser e sua interdependência, é indispensável compreender a relação do saber e do ser, tomados em conjunto com a compreensão. O saber é uma coisa, a compreensão é outra. Mas as pessoas confundem frequentemente essas duas ideias, e então não veem com clareza onde está a diferença. O saber por si mesmo não dá compreensão. E a compreensão não poderia ser aumentada apenas por um acréscimo do saber. A compreensão depende da relação entre o saber e o ser. A compreensão resulta da conjunção do saber e do ser. Por conseguinte, o ser e o saber não devem divergir em demasia. De outro modo, a compreensão se mostraria afastada demais de um e de outro. Dizemos que a relação entre o saber e o ser não muda pelo simples acréscimo do saber. Só muda quando o ser cresce paralelamente ao saber. Noutros termos, a compreensão só cresce em função do desenvolvimento do ser. Com seu pensamento habitual, as pessoas não distinguem entre saber e compreensão. Pensam que, quando se sabe mais, deve-se compreender mais. Eis porque acumulam o saber, ou o que denominam assim, mas não sabem como se acumula compreensão e nem se importam com isso. Entretanto, uma pessoa exercitada na observação de si sabe com certeza que em diferentes períodos da vida compreendeu uma única e mesma ideia, um único e mesmo pensamento, de maneiras totalmente diferentes. Parece-lhe estranho, muitas vezes, que tivesse podido compreender tão mal o que acredita compreender tão bem agora. E dá-se conta, entretanto, de que seu saber permaneceu o mesmo, que não sabe hoje mais do que ontem. O que mudou então? Foi o ser que mudou. Uma vez que o ser muda, a compreensão também deve mudar. Entre o saber e a compreensão, a diferença torna-se clara quando percebemos que o saber pode ser a função de um só centro. A compreensão, ao contrário, é função de 3 centros. Assim, o aparelho do pensar pode saber algo, mas a compreensão só aparece quando o homem tem sentimento e a sensação de tudo o que se liga a seu saber. Falamos anteriormente da mecanicidade. Um homem não pode dizer que compreende a ideia da mecanicidade, quando a sabe apenas com a cabeça. Deve senti-la com toda a sua massa, com todo o seu ser. Então a compreenderá. No campo das atividades práticas, as pessoas sabem muito bem diferenciar o simples saber da compreensão. Dão-se conta de que saber e saber fazer são duas coisas completamente diferentes, e que saber fazer não é o fruto apenas do saber. Mas, fora do campo da atividade prática, as pessoas não compreendem mais o que significa compreender. Regra geral, quando as pessoas se dão conta de que não compreendem uma coisa, tentam encontrar-lhe um nome
e quando encontraram um nome, dizem que compreendem. Mas encontrar um nome não significa que se compreenda. Infelizmente, as pessoas, de modo habitual, se satisfazem com nomes. E um homem que conhece grande número de nomes, isto é, uma porção de palavras, é reputado possuidor de uma grande compreensão, exceto das coisas práticas, em que sua ignorância não tarda a se evidenciar. Uma das razões da divergência entre a linha do saber e a linha do ser em nossa vida, noutros termos, a falta de compreensão. Em parte, a causa e em parte o efeito dessa divergência está na linguagem que as pessoas falam. Então, vamos refletir um pouquinho, isso já começou ali no vídeo anterior, né? Sobre, de novo, o que é a profundidade da compreensão. Que a compreensão ela não parte do saber algo, da informação mental ou intelectual. A compreensão ela nos atravessa. Somente quando eu vivo a experiência, quando eu vivo na carne, isso no centro é o que ele chama aqui dos centros, né? Então, quando eu vivo no centro motor, no centro emocional, que é o que eu sinto, e no intelectual, que são as palavras, os conceitos, que dá nome às coisas, é que eu posso dizer que eu compreendi. E aí, como que a gente pode pôr isso na prática? Na prática, é eu parar quando eu vejo algo, quando eu leio algo, ou quando eu estou vivendo algo e me dar conta. Isso é quando eu voluntariamente volto para mim e observo. Por isso a observação de si, ela é tão profunda e tão necessária. Porque aí eu consigo voltar para mim e dar nome. O centro intelectual dá nome. E quando eu dou nome, eu concretizo algo que está passando no meu corpo. Eu compreendo no nível intelectual, integrado com o sentir. Então, uma prática que a gente pode pôr na vida para apurar essa observação de si, deixar de lado, gosto, não gosto, concordo, não concordo. É justo, é injusto, deixo de lado isso. E paro e simplesmente observo o que está aqui e agora passando no meu corpo. Me sinto tensa, me sinto relaxada, tem calor, tem um fluxo, tem um frio, tem um tremor. O que eu sinto? Tem um aperto. O que eu sinto em relação à sensação física? Né? Aqui a palavra sentir não está tão exata. Aqui podemos usar qual a minha sensação física que perpassa o meu funcionamento motor. Então eu posso sentir, sim, aí sim, o que eu sinto de emoção no coração, que conecta com o sentimento, com a emoção. Né? Cada reação do corpo físico me gera uma emoção. Então, se eu estou tensa, em geral vem um aperto. Se eu estou com medo, se eu estou aqui tremendo, assustada, vem um aperto no coração, uma sensação física de aperto. Então, você ir conseguindo observar primeiro o que passa no seu corpo, a nível de sensação física, de emoção, e aí isso vai te levar a uma compreensão, a uma associação de ideias, a uma conexão com o evento que aconteceu. Então, o primeiro passo para o desenvolvimento e pôr em prática o saber, né, trazer para o ser o saber, é que eu tenho a capacidade de autoobservação. De autoobservação que também vai perpassar, perceber qual o meu desejo, qual a minha frustração do momento. Se sinto raiva, o que motiva a minha raiva? Muitas vezes a minha raiva é porque o meu desejo não foi atendido.
E às vezes o seu desejo não vai poder ser atendido. Não tem como. Não é possível. Indo para um caso extremo, se você perdeu uma pessoa querida, você tem desejo de estar com ela, mas ela faleceu. Ela não existe mais nesse mundo material. Não é possível satisfazer esse desejo. Então, como lidar com todas essas sensações? Podemos buscar conhecimento, o que se diz sobre a morte, o que se diz sobre o luto. São conhecimentos, informações que vão contribuindo para você ultrapassar essa dor. Isso é integração. Então, isso é uma forma. É como eu lido com o que vai passando em mim, como eu compreendo. Estou dizendo a nível de trabalho interior. Mas como eu posso ler um livro, e um exemplo que eu trouxe no outro vídeo foi como plantar alface, produzir uma horta. Eu posso ler um monte de coisas, mas como eu vou pôr na prática e compreender o processo de desenvolvimento da planta? Quando eu vou lá, eu aprendo sobre adubação, eu aprendo sobre irrigação, aí eu vou e coloco na prática. Eu vou buscar a terra, eu vou carregar a terra, eu vou buscar o adubo. Isso tudo vai me dando a sensação. Eu vou vivenciar o tempo que essa planta vai demorar para aparecer. É uma mudinha, depois ela cresce, depois eu vou pôr esse alface no meu prato de salada. Isso te dá uma outra compreensão do que é a produção de um cultivo, né, melhor dizendo, cultivo de um alface, e eu vou me deliciar com esse alface na mesa depois dessa compreensão. Então isso é outro nível de compreensão do que eu simplesmente ir no supermercado e pegar o alface na prateleira, ou ainda se simplesmente um entregador traz o alface para mim e coloca na minha porta. Então, ganhar profundidade, ganhar compreensão na integração do ser e do saber, me exige que eu faça parte, que eu ponha em prática o saber, o conhecimento. Aí eu ganho profundidade, ganho compreensão. Né? E eu trabalho aí também em todos os centros, quase todos. Né? Nesse caso, eu trabalho, temos os outros centros, temos o centro sexual também, mas cada experiência de vida eu vou integrar os centros. Para eu compreender, então eu passo pelo centro intelectual, emocional e motor. Aqui a gente aprofundou, né, deu sequência ao que já foi, a gente começou ali no vídeo anterior, que foi o início do capítulo 4. Então trazer agora a gente aprofunda um pouco aí, eu trazendo para você assim, alguma prática que você pode pôr na sua vida diária, tanto para estar num lugar de observador de si, ganhando compreensão de si, e aí aqui já me conecto com uma outra parte aqui que é bastante importante desse livro, desse fragmento que eu li, que é como vamos ganhando compreensão ao longo do desenvolvimento do ser. Isso está muito interessante, já ia pulando aqui, isso é muito interessante porque, através da observação de si, você é capaz de ver como eu compreendi alguma coisa há um mês atrás, há 10 anos atrás, e como eu compreendo hoje. E você só consegue ter essa percepção porque você se observa. Então, por isso é muito importante aprender a se observar. E aí você vai poder se dar conta de como o seu desenvolvimento aconteceu. Por quê? O meu nível de ser não podia compreender a amplitude de determinado tema, de determinado sentimento, de determinado saber, conhecimento.
intelectual. À medida que eu ganho profundidade de ser, que eu desenvolvo o meu ser, que a gente já viu que é através da experiência, que eu vivo no meu sangue, na minha carne, eu vou compreendendo melhor, eu vou sabendo melhor de um outro lugar, eu vou ganhando profundidade de compreensão. Então, por isso, às vezes, em determinadas situações, é preciso esperar. Às vezes você está tão tomado pela emoção, tão tomado pelo que está passando no contexto, que você não consegue compreender. E se sai fazendo, tomando decisões, agindo, você pode agir de um jeito que você não quer, que o seu ser não quer. Então, à medida que você trabalha sobre si, à medida em que você aprofunda na observação de si, você consegue ter mais domínio das suas emoções, mais domínio da sua capacidade de ver, de ocupar o lugar do outro, de tomar diferentes posições para ver de diferentes perspectivas, de não ser influenciado por outros. Então, a melhor coisa, quando você não sabe, quando está tomado pela emoção, é esperar. Esperar e observar o que eu sinto. Você vai ver que hoje eu me sinto de um jeito, amanhã de outro, e depois eu de outro. E a emoção vai ganhando um lugar, vai diminuindo a intensidade, porque a emoção é assim, né? Os sentimentos, meus estados, eu ganho intensidade, pode ter uma duração de tempo, e intensidade. Então, às vezes eu estou com uma intensidade muito alta. Então, isso vai diminuindo, eu vou observando as reações do meu corpo, as sensações, vou compreendendo, e à medida que a emoção baixa a intensidade, eu consigo ver melhor, saber melhor sobre o contexto, aí o meu ser se desenvolve, porque ele também está aqui sentindo, sentindo a emoção e sentindo o corpo. Tudo é você. Somos tudo isso. E aí, depois de um tempo que diminuiu a intensidade, já tem um tempo, ganhou compreensão, está sabendo melhor o que está se passando, então você pode tomar uma decisão, você pode agir de uma forma muito mais sensata, mais madura, com mais certeza do que você quer fazer, porque tem já o saber, você já sabe. Então, aí a gente traz aqui mais uma prática, mais uma compreensão, que é a observação de si, e como eu vou pondo na minha vida prática o que a gente está lendo aqui. Então, tenha paciência com você. Quando estiver aí tomado por emoções, dúvidas, pensamento dando voltas de preocupações, respira, sente o seu corpo, o que é que passa, se dá conta, dá um nome, né? Ele traz aqui, a gente dá um nome, mas não um nome qualquer. Eu dou um nome conectado com este nome, e aí você ganha compreensão. E assim vamos nos desenvolvendo como seres humanos. Eu espero que essa leitura e essas reflexões te ajudem a olhar melhor para você, a ter mais compaixão, paciência, e esperança e sentido para a vida. Então, para tornar aqui a nossa conexão mais humanizada nesse mundo digital, vamos aqui, né? Comenta a sua dúvida, o que é que você observa em você. Quem sabe surge aí alguma sugestão de vídeo também, do que é que você quer ouvir, do que é que você quer refletir. E assim a gente interage aqui através dos likes e comentários, que é a forma de nos conectar aqui nesse meio virtual. Estou sempre à disposição também para trocas, contato. Te vejo no próximo vídeo dessa série Fragmentos, que continuamos a ler essa preciosidade, essa complexidade também desse conhecimento para alimentar nosso intelecto, nosso saber e também o nosso ser. Desejo tudo de bom para você e uma vida livre e autêntica.